A paz do Senhor, Juvenis. Meu nome é André, sou presbítero aqui na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou a Vanessa. A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou o Arthur. A paz do Senhor, Juvenis. Eu sou a Maria Eduarda. Nós somos da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, localizada em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E neste momento nós gostaríamos de saudar você que nos visita, que nos acompanha. Nesse momento, quero pedir você para curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações a fim de que esse vídeo venha atingir mais pessoas. Iremos falar um pouco sobre a lição de número 3, que tem como título Amar a Deus acima de todas as coisas. Vou pedir à irmã Maria Eduarda para estar fazendo a oração neste momento. Querido Deus, obrigada, Pai, por mais essa lição, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui, Pai, para aprendermos mais sobre a Tua palavra e sobre o Teu amor, o Teu imenso amor. Que o Senhor venha abrir nossos ouvidos, nossos corações, para aprendermos, Pai, o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, Juvenis. Meu nome é Ana Clara e eu estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe. Vamos ler Deuteronômio 6, de 1 a 7, 10 a 12 e 14 a 15. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesse na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzindo na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e oliveiras que tu não plantastes, e que quando comeres e te fartares, guarda-te que te não esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti, e te destrua sobre a face da terra. Foi isso, Juvenis, vamos voltar para a aula. Hoje nós vamos refletir sobre um dos princípios mais profundos e fundamentais da nossa fé, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Somos cercados por tantas distrações, por tantos compromissos, tantos desejos que competem com a nossa atenção, mas nós observamos que Jesus nos ensinou que o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças, conforme está em Marcos capítulo 12, verso 30. Podemos ver que o maior e principal fundamento é que Jesus, ele nos disse para amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e força. Mas se nós formos parar para analisar, quando Jesus ele foi falar que era pra gente amar Deus de todo o nosso coração, Jesus ele não estava querendo dizer um coração físico, mas o nosso coração como o centro das emoções humanas, porque o coração ele é onde habita as paixões humanas, as tentações. Então o pecado ele começa no coração. Às vezes nós nem achamos que é um pecado tão grande, mas a Bíblia mesmo relata várias vezes que o pecado começou no coração. Podemos dar exemplo aqui como Caim, Davi e Betseba, como os irmãos de José, até mesmo com Judas Iscariotes e várias outras histórias. Tudo isso começou no coração. Quando Jesus ele é interrogado e perguntam qual que é o maior mandamento, ele diz que é amar a Deus de todo o seu coração e amar o seu próximo. Mas como é que ele resume em 2 mandamentos, sendo que os mandamentos são 10? Pega pela lógica. Se você amar o seu Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, você já completa os 4 primeiros mandamentos. E se você amar o seu próximo como a ti mesmo, você não vai roubar dele. Você não vai cobiçar o que ele tem. Você não vai matar. Então Jesus ele foi muito certeiro quando disse que o maior mandamento de todos
é amar o seu Deus com todo o seu coração. Quando Jesus fala amar a Deus de toda a nossa alma, ele está querendo dizer amar a Deus de todas as formas. Ou seja, em tudo que formos fazer, em tudo que formos escutar, tudo que formos ver, tudo que vamos pensar, venha ser pensando no amor dele, venha ser para ele, por ele. E quando Jesus, ele fala do amar a Deus de todo o nosso entendimento, toda a nossa força, aqui a palavra entendimento vem de mente. Então ele está querendo dizer que a nossa mente tem que estar ligada a ele. Então, quando ele está falando que amar a Deus de toda a nossa força, é que a nossa força tem que estar ligada a ele. Nós temos que gastar a nossa força para ele. Será que eu posso dizer, eu amo a Deus de todo o meu coração, eu amo a Deus de toda a minha alma, eu amo a Deus de todo o meu entendimento e força? É verdade, porque hoje em dia a gente doa todas as nossas forças, toda a nossa capacidade cognitiva, tudo para atividades seculares, ou até para pecar, ao invés de dedicar exclusivamente para Deus, como foi o mandamento que Jesus falou aqui. E o texto fala que é tudo que é em nós, espírito, alma, vida, tudo que existe em nós é voltado a amar a Deus, a desejá-lo, a fazer para a obra. É realmente um texto muito profundo. E um texto muito interessante, esse texto está em João, capítulo 21, verso 15. O Senhor, ele se apresenta para os seus discípulos e ele vai ter com Pedro, né? Ele vai falar com Pedro, pergunta a ele 3 vezes se ele o ama. E ele fala assim, ó, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou pela segunda vez e disse, Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor fala, apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez ele pergunta, Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão se entristeceu por ter-lhe dito a terceira vez, ama-me, e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. E algo assim que nos intriga, nos chama a atenção, que o Senhor faz a mesma pergunta 3 vezes. Mas, na verdade, ele não está fazendo a mesma pergunta 3 vezes. Nas 2 primeiras perguntas que o Senhor faz para Pedro, ele está perguntando de um amor incondicional. E Pedro responde para o Senhor dizendo que ele ama ele, mas com um amor condicional, com um amor de amigo, um amor não expressado de maneira plena, completa, por assim dizer. E quando o Senhor pergunta ele pela terceira vez, o Senhor pergunta ele com o mesmo amor que ele responde. Pedro, tu me amas? Então, de certa forma, é porque o português ele tem uma certa pobreza. Mas quando você vai para o original, você tem no termo grego, você também tem no termo latim, o amor condicional e um amor incondicional. Então não tem como você falar assim, eu te amo, como assim, eu amo incondicional? Você teria que falar assim, é como se o Senhor falasse assim com Pedro, Pedro, você me ama incondicionalmente? Pedro falava assim, não, Senhor, eu te amo condicionalmente. Pedro, você me ama incondicionalmente? Aí ele fala, não, Senhor, eu te amo condicionalmente. Aí na terceira vez o Senhor fala assim, Pedro, tu me amas condicionalmente? E ele fala, eu te amo condicionalmente, porque Pedro ainda não havia sido restaurado. Então, isso nos mostra que nós precisamos ter um amor incondicional para com o Senhor Jesus. Estamos aqui com a Esté, Esté. Como você pode dizer a alguém que você ama a Deus de todo o coração? tendo uma vida de arrependimento verdadeiro e com várias renúncias. Estamos aqui com a Lara, Lara. Como você pode me dizer que você ama a Deus de todo o coração? através das nossas atitudes, amando ao Senhor de todo o coração. Estamos aqui com a Samila, Samila. Como você pode me dizer que você ama a Deus de todo o coração? se arrependendo dos meus pecados, renunciando à minha carne para conseguir o brilho do Espírito Santo em nós. Então, juvenis, na nossa revista e no conceito, está escrito: idolatria significa fazer esforço em vão, prestar honras divinas a qualquer produto de fabricação humana ou atribuir poderes divinos a operações puramente naturais, adoração a falsos deuses. Então, juvenis, a idolatria é o ato de atribuir a algo ou a alguém o lugar que pertence exclusivamente do Senhor. E pode envolver a adoração a falsos deuses, pode também a veneração de imagens, ou a dependência também excessiva de pessoas, ideias ou bens materiais. Em essência, a idolatria é colocar
qualquer coisa no centro da nossa adoração que não seja o Senhor. O termo idolatria a gente vê que aparece em toda a Bíblia, sempre com uma conotação negativa e com uma grande e grave transgressão ao Senhor, passível até de morte, como a gente vê no Antigo Testamento. E Paulo, ele nos adverte: portanto, meus amados, fugir da idolatria. E também, João, ele nos adverte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E vamos para o próximo subtópico, que fala sobre a idolatria no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus advertiu seu povo contra a idolatria. E a gente vê os mandamentos que Deus deu a Moisés. E Moisés foi lá, subiu um monte para receber a tábua dos mandamentos e ficou lá vários dias. E o povo, impaciente, sem esperar Moisés voltar, resolveram que teriam que adorar algo. O coração contaminado pelo pecado, pressionaram Arão e Arão pediu para que o povo tirasse pendentes para que fizesse um bezerro. E quando Moisés estava lá naquela presença gloriosa de Deus, até que Deus para tudo e fala assim: ó, desce, Moisés, que o teu povo se corrompeu outra vez e está adorando a falsos deuses. Então Moisés desce, quebra o momento de ira santa, quebra as tábuas que o povo tinha se corrompido. E no Velho Testamento a gente vê várias vezes o povo se voltando a adorar a outros deuses. Eu me lembro sempre do pastor pregando, ele sempre fala: gente, tomem cuidado, o coração é uma fábrica de ídolos. E é isso mesmo. Na verdade, agora no nosso contexto só mudou a questão de adoração, a gente pegar uma imagem, mas a essência continua a mesma, de um coração caído. E no Novo Testamento, que a idolatria é tratada com uma abordagem mais profunda e espiritual, e não se limita à adoração de imagens físicas, mas inclui tudo aquilo que toma o lugar de Deus no coração humano: desejos, paixões, ambições, pessoas, bens. E Paulo declara, por exemplo, que a avareza é uma idolatria. Ele fala que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador. E durante a sua viagem missionária, Paulo, ele em Atenas, ele ficou profundamente incomodado devido à idolatria daquele povo. E ele, inclusive, encontra uma estátua falando ao Deus desconhecido. E ele, quando vê aquela imagem ao Deus desconhecido, ele prega para aquele povo, para que o povo conheça o verdadeiro Deus, que para eles eram desconhecidos. Mas ele sabia que existia um Deus verdadeiro, um Deus criador de todas as coisas. E fica uma reflexão para nós. Naquele povo em Atenas, eles não conheciam a Deus. E tinha vários deuses lá, e Paulo apresentou o Deus verdadeiro. E agora, se Paulo chegasse na nossa época, hein? Como seria? Se ele caminhasse em nossos dias pela rua, acessasse a internet, visitasse as igrejas, o que Paulo veria? Paz do Senhor, juvenis! Meu nome é Emily e hoje nós estamos aqui para o nosso Você Sabia? Com o tema Atenas e o Deus Desconhecido, um choque para a sua geração. A cidade de Atenas era o cérebro do mundo antigo, a cidade onde ideias nasciam e mudavam impérios. Ali estavam os templos, os filósofos, as estátuas, uma cidade que parecia ter tudo, mas no fundo era escrava da idolatria. No meio daquele cenário de glória humana, surge então o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, mas aos olhos dos atenienses, apenas mais um pregador. Ele sobe à Acrópole, olha para os altares, sente o peso da idolatria e encontra um altar que estava escrito bem assim: ao Deus desconhecido. É nesse momento que os céus se abrem dentro dele. Ele não perde tempo, não mede palavras e não tenta ser popular. Ele libera uma palavra que corta como espada. Esse Deus que vocês não conhecem é o Criador do Universo. Ele não habita por templos feitos por mãos humanas. Não pode ser representado por ouro, por prata ou pedra. Ele é o Deus vivo que dá vida, respiração e propósito a todos. Então Paulo vai direto ao ponto. Deus não é uma ideia, não é uma religião. Ele é o Senhor que governa tudo e que um dia julgará o mundo. Agora, juvenis, tragam isso para os dias de hoje. O mundo atual é uma nova Atenas, cheio de altares modernos, como curtidas, fama, dinheiro, corpo e até prazeres.
Parece tudo bonito, mas na realidade é tudo vazio. Muitos vivem em busca de tudo, mas continuam com o coração em um altar de um Deus desconhecido. E é aí que você entra. Sim, você. O Espírito quer levantar uma geração que não se curva a ídolos digitais. Não se vende por curtidas e nem negocia sua fé. Uma geração que olha para a confusão espiritual dessa era e tem a coragem de dizer: eu conheço o Deus verdadeiro e ele tem nome: Jesus Cristo. Então fique com essa reflexão de queimar o coração. Paulo encarou Atenas sem medo. E você, vai encarar o colégio, os amigos, a internet e a pressão da sociedade? Vai se calar ou vai ser voz que anuncia o evangelho quando todos estão em silêncio? Se você não escolher hoje quem é o seu Deus, o mundo vai colocar outro no trono do seu coração. Mas se Jesus for o centro da sua vida, você vai impactar a sua geração. Então tome uma decisão de uma vez por todas, pois você vai viver cercado de altares mortos ou vai ser o altar vivo do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo está procurando os Paulos dessa geração, jovens ousados que não negociam, mas que queimam, que pregam e que vivem cheios da presença. Por isso, juvenis, que chegou a hora de se levantar. O Deus que era desconhecido em Atenas quer ser o mais íntimo da sua vida hoje. Se renda, queime, pregue, porque o mundo precisa de uma voz profética e ela pode ser a sua. Nós precisamos compreender quando nós analisamos a Bíblia, e em especial a lição que nós estamos abordando aqui, nesse tema, o pecado da idolatria, é que isso não se restringe a só os tempos passados, nem o que está escrito no Novo Testamento. Mas isso é real nos nossos dias. Quantas vezes eu e você nos pegamos idolatrando coisas que não deveriam jamais terem sido, às vezes, nem pensadas. Que o intuito do diabo é cauterizar a mente dos cristãos. E a gente vê hoje em dia os cristãos dentro da igreja, porém com seus pecados de estimação, com seus ídolos escondidinhos. A gente quer deixar os ídolos escondidinhos, como Mical fez, né? Deixou o ídolo lá escondidinho. Então, a gente tá na igreja, se declara crente em Jesus Cristo, porém, a adoração verdadeira do coração está voltado para as riquezas, está voltado para o status. Tomemos cuidado, porque muitas vezes o diabo quer isso, que a gente fica dentro da igreja só para aliviar a consciência, porém os nossos ídolos estão lá, guardadinhos. E na Bíblia fala que ninguém pode servir a dois senhores. O Senhor, ele exige uma adoração exclusiva. Ele não divide a adoração com ninguém. Ou é a um, ou é a outro. Então, a idolatria moderna, ela é sutil, mas tão perigosa quanto a antiga. Então, juvenis, o tópico 3, que aborda os tipos de idolatria, ele apresenta 3 tipos de idolatria: às pessoas, aos bens materiais e até a si mesmo. Hoje em dia, a coisa mais comum é se adorar ao dinheiro, a pessoas, começando pelo dinheiro. Claro que não é errado a gente desejar um sucesso financeiro, por exemplo. Eu creio que todos os juvenis aqui estão estudando e querem um sucesso financeiro no futuro, querem ser bem-sucedidos. O dinheiro se torna um problema quando ele é colocado acima de Deus. Quando esse desejo de possuir o dinheiro, de guardá-lo para si, o que se torna avareza, é que começa o problema, que se torna a idolatria, que até está escrito em Timóteo, que diz que a avareza, ela é a raiz de todos os males. O ponto 2 fala sobre adorar pessoas. Adorar pessoas é diferente de admirá-las. Eu, por exemplo, sou super fã do meu pastor, gente. Pastor Jairo eu sou super fã dele, só que eu não posso adorá-lo, porque senão ele ocuparia um lugar no meu coração que é de Deus. Apesar de eu admirá-lo como pessoa e um dia querer ser como ele, não quer dizer que eu o adore. O problema começa quando ele toma um lugar no meu coração que deveria ser unicamente de Deus. A indústria da música, ela é formatada para que os cantores, os dançarinos, eles sejam adorados pelo público, para que isso tome Deus no coração deles. E o ponto 3 aborda sobre adorarmos a nós mesmos. Por mais que seja uma coisa difícil de se imaginar, também é muito comum. Porque, por exemplo, vamos supor que quando um adolescente começa a ir na academia. É ótimo, saúde! Só que aí o problema começa quando a gente idolatra o próprio corpo. E, gente, é muito perigoso. Eu vejo pessoas que começaram um caminho desse, por exemplo, começaram a ver resultado
e começaram realmente a idolatrar. E aí, desejo demais começou a tomar o coração delas e onde fica Deus nisso tudo? Tudo isso é adorar a si mesmo, é querer se colocar num patamar de superioridade de que Deus deveria estar. Mas como você se acha o bambambam, como você é a estrela da noite, você tem que ser adorado por si mesmo. Teste maravilhoso pra você ver. Será que eu tenho um ídolo? É só você ver a questão do tempo. Quanto tempo você gasta pensando ou fazendo algo? Quanto tempo, por exemplo, o celular. Quanto tempo que eu passo no celular? Será que eu passo, a quantidade de tempo que eu passo no celular, eu passo lendo a Bíblia, pensando nas coisas celestiais, orando? Então, assim, é um teste, simples esse. Você vê quanto tempo que você gasta, quanta energia você gasta fazendo algo. Se isso é desproporcional ao tempo que você passa com Deus, aí já é um alerta. É por isso que nós vemos muitos crentes decepcionados na sua caminhada cristã. Por quê? Porque ele colocou pessoas no lugar de Deus. E o homem, ele é falho. Então, quando nós idolatramos demais, que você esquece que ele também erra, que ele também peca. E quando ele é acometido por um pecado, e quando isso explode na mídia, hoje as coisas estão muito complicadas, aquilo acaba que traz uma decepção no seu coração e você não entende que ele é falho como qualquer outro ser humano. E às vezes você atribui até isso, a culpa ao evangelho, e você fala, todo cristão erra, aquele irmão, aquela irmã pregava mentira, a Bíblia é falsa, etc, etc. Esse que é o problema. Esse é um dos problemas que a idolatria traz. Olá, juvenis. Vamos tentar entender Marcos 12:30. O texto começa assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração. A palavra coração aqui tem o sentido do reino espiritual. É como se fosse o nosso espírito. Ou seja, todo o nosso homem interior, principalmente o homem espiritual, o devoto, aquele que é piedoso. Ou seja, é alguém cujo coração é piedoso em todas as coisas. É aquele cujo coração e as afeições são santas. É alguém cuja espiritualidade, cuja religião ama a Deus de forma extraordinária. E o texto continua, e de toda a tua alma. Na alma estão as faculdades, a mente, os desejos, os instintos. Ou seja, é quando toda a nossa vida está controlada pelo Espírito Santo. É quando todos os nossos desejos, é quando tudo em nós clama por Deus, como disse o salmista, o meu corpo, a minha carne, treme, clama pelo Deus vivo. Ou seja, quando há em nós um desejo completo pela glória, pela manifestação do nosso Deus. E ele diz de todo o nosso entendimento, ou seja, a capacidade racional da pessoa é usada na sua maior expressão para amar a Deus. Veja, quando eu era mais jovem, eu decidi que grande parte da minha capacidade racional só seria usada para as Escrituras. Eu acabei um curso e eu decidi não exercer aquela profissão porque eu poderia ler tantas coisas que não estivesse relacionado com a Bíblia. Então, eu acabei a universidade, só a partir de hoje eu não lerei nenhum livro que não esteja relacionado com a palavra de Deus. Ou seja, eu consagrei todo o meu entendimento só para compreender a palavra de Deus. Você não deve fazer o mesmo, talvez, mas você pode usar a sua mente para entender as Escrituras, para amá-la, para pregar o Evangelho, para desfrutar da grandeza de Deus, para louvar a Deus por sua criação e nunca deixar que a sua mente concorde ou aceite ouvir coisas que desonrem a Deus ou que contraria a sua palavra. E de todas as suas forças, ou seja, o corpo físico, a minha força é para o evangelismo, é para pregar, para ensinar, para servir o ministério da igreja, para servir as pessoas, para fazer aquilo que ama. O seu corpo é usado para a glória de Deus, a sua força, a sua energia corporal para o evangelismo, para o serviço, para a adoração. Você se entrega completamente ao serviço do Senhor. É isso que o texto quer dizer e que Deus possa nos tornar assim como Ele deseja. Deus abençoe vocês.
mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, ele é refletido como se fosse o mínimo que o cristão deveria fazer. Porque Deus, ele já nos amou nos dando a vida. Ele já nos amou, mesmo sabendo que nós iríamos errar, mesmo sabendo que nós iríamos pecar, ele escolheu nos amar. Então, para que nós sejamos livres, não uma falsa liberdade, uma liberdade em que as pessoas elas fazem o que quiserem e por isso elas são livres. Não, ele nos livrou e nos livrou do pecado. Eis aí o Cordeiro que foi morto e reviveu desde a fundação do mundo. Está em Apocalipse. Nós observamos que Deus, ele nos amou de tal maneira que ele entregou o seu Filho Jesus, e esse plano perfeito nos proporciona hoje a paz que nós temos em Cristo Jesus, a fim de que nós possamos refletir esse amor da qual nós somos amados. Quando nós estamos em Cristo, nós refletimos esse amor pelo qual ele nos ama. E obedecer os mandamentos de Deus é um reflexo do amor que nós temos por ele. Em Salmo 119, 47 e 48 diz assim: E recriar-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os seus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Os Salmos em si está cheio de versículos que falam que eu me alegro nesses mandamentos, eu medito na tua lei. Porque esse é o papel do cristão. Ele ama as escrituras, ele ama obedecer a Deus. E Deus mesmo diz na Bíblia: o que eu tenho pedido a vós, senão que me obedeçam para o seu próprio bem. Os mandamentos de Deus, eles são uma prova do amor dele, porque ele sabe que se nós seguirmos o que ele diz, a nossa vida vai ser mais próspera, mais segura e mais feliz. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, Juvenis, eu sou o Pedro. Estamos aqui para mais um quiz, então já bora para a nossa primeira pergunta. O que revela de forma prática que alguém ama a Deus acima de tudo? Letra A, falar constantemente de Deus em todas as suas conversas. Letra B, colocar Deus como prioridade em suas escolhas e atitudes. Letra C, demonstrar emoções intensas durante a oração. Ou letra D, conhecer muitas histórias bíblicas de cor. A resposta certa é a letra B. Colocar Deus como prioridade em suas escolhas e atitudes. Bora para nossa segunda pergunta. Qual é a raiz mais sutil da idolatria nos dias de hoje? Letra A. Adorar imagens religiosas em templos. Letra B. Buscar prazer apenas nas festas e divertimentos. Letra C. Colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa acima da vontade de Deus. Ou letra D. Negar abertamente a existência de Deus. Tempo na tela. A resposta certa é a letra C.
colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa acima da vontade de Deus. Terceira pergunta. Amar a Deus com todo o entendimento significa: letra A, usar inteligência e raciocínio para discernir a verdade e obedecer. Letra B, acumular conhecimento bíblico para vencer debates religiosos. Letra C, guardar segredos espirituais apenas para os mais próximos. Ou letra D, seguir tradições religiosas sem questionar. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra A. Usar inteligência e raciocínio para discernir a verdade e obedecer. Quarta pergunta. O que demonstra amar a Deus com todas as nossas forças? Letra A. Trabalhar incansavelmente em várias atividades da igreja. Letra B. Dedicar energia, esforço e perseverança para viver em obediência. Letra C. Fazer sacrifícios físicos para mostrar devoção. Ou letra D. Orar apenas quando sentir ânimo e disposição. Tempo na tela. E se você marcou a letra A, trabalhar incansavelmente em várias atividades da igreja, você errou. Porque a resposta certa é a letra B, dedicar energia, esforço e perseverança para viver em obediência. Agora vamos para a nossa quinta e última pergunta. Qual é a motivação mais profunda para permanecermos no amor de Deus? Letra A, para sermos recompensados com bênçãos materiais. Letra B, para termos reconhecimento e respeito das pessoas. Letra C, porque Ele nos amou primeiro e nos chama à obediência. Ou letra D, porque o medo do castigo eterno nos obriga a isso. Tempo na tela. E é claro que a resposta certa é a letra C, porque Ele nos amou primeiro e nos chama à obediência. E esse foi o nosso vídeo. Tchau! Louvado seja o nome do Senhor. Pedir neste momento que a irmã Vanessa venha fazer uma oração para estarmos encerrando essa aula. Senhor, muito obrigado por este momento que tivemos, meu Pai, em que podemos aprender mais da Tua palavra, Senhor. Deus, que possamos, Senhor, amar ao Senhor sobre todas as coisas, que tudo que há em nós venha amar ao Senhor e venha servir à Tua obra, à Tua casa, Pai. Senhor, que neste dia, que todos os ídolos, Pai, venham ser quebrados pelo poder que é no nome de Jesus. Que possamos hoje fazer uma autoanálise, Senhor, e ver o que há de errado e nos arrepender para que possamos te amar, Senhor, verdadeiramente, meu Pai. Entrego a vida de todos que estão assistindo esta aula nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha fazer uma obra completa na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Juvenis. Tchau, Juvenis. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Juvenis. Vamos lá. Focados, olhando pra câmera com... Calma aí. Calma. Focar nele mesmo. Vamos. Tá. Ah, não acredito. Ele pega minha bolsa. Ainda bem que o Paulinho tá aí, né? A cara do Lucas. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?